Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos para a parte 4, da nossa série Negócios no Mercado Livre de Energia. Bom, hoje nós vamos falar sobre o papel da gestão, né? Bom, antes de começarmos, quero fazer dois rápidos convites para vocês. O primeiro convite é para que conheça o nosso grupo de negócios, o Mercado Livre de Energia em Foco. Neste grupo nós realizamos 2 lives semanais, temos também um grupo fechado no WhatsApp e treinamentos exclusivos, né? Então aqui na página, por exemplo, você pode conferir toda a apresentação e tem o cronograma aqui dos treinamentos, certo, pessoal? E agora o meu segundo convite para vocês. O segundo convite é para que conheça o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Aqui na página do curso você pode ver o nosso selo, de empresa certificada pela CCEE. Aqui temos um vídeo explicando sobre o curso em detalhes e também mais ao final da página, depois de toda a apresentação, tem a nossa certificação, a empresa com profissionais certificados pela CCEE. Aqui o meu certificado de operador de mercado de energia e aqui uma apresentação rápida mostrando a minha habilitação, a minha formação. E aqui, pessoal, só para explicar rapidamente, quando você compra o curso, você está recebendo então 32 horas de materiais, que é o eixo principal, mais 36 horas de materiais extras, e claro, são muitas videoaulas, Então também temos 42 horas de encontros online ao vivo, específico para tirar as dúvidas do curso. Eles já ocorreram do dia 17 de fevereiro, mas vão até o dia 23 de novembro, ou seja, o ano inteiro. Então você pode assistir todos os encontros que já passaram, pois todos ficaram gravados, e também pode participar ao vivo de todos os novos encontros que são ministrados aos sábados, então sábados alternados. Certo, pessoal? E também temos um grupo de tirar dúvidas no WhatsApp, tá? E é isso, então, vamos agora para o nosso conteúdo. Pronto, vamos lá então para a nossa parte 4, Então começamos aqui, naquela formação básica, com os agentes de comercialização, os agentes que fazem parte, da CCEE. E hoje vamos falar então especificamente do consumidor livre e o consumidor especial, Lembrando, atualmente, para ser um consumidor livre ou especial, você precisa estar no grupo A e contratar uma demanda, Essa demanda, então, precisa ser maior ou igual a 500 kW, e se for uma demanda menor, você vai precisar fazer uma comunhão. Pode ser uma comunhão de fato, uma comunhão de direito, e só quem pode fazer a comunhão é o consumidor especial. Então, exemplo simples, você pode pegar 2 unidades que contratam 250 kW e integralizar em 500 kW, e aí você vai ser um consumidor especial, Bom, o que acaba acontecendo então é o seguinte: uma vez que você é um consumidor livre, deixa eu arrumar aqui. Uma vez que você é um consumidor livre ou um consumidor especial, você agora vai originar a energia, por exemplo, de geradores, ou você pode originar a energia também de comercializadores. Estamos falando da originação da energia, E também nós vamos ter alguns procedimentos com a distribuidora de energia, Então, colocamos aqui. Bom, esses processos, eles são complexos. Então, do ponto de vista de um consumidor leigo, imagina, por exemplo, uma fábrica de sapatos ou, vamos dizer assim, uma grande churrascaria, um grupo de restaurantes, por exemplo. O core business deles não é energia. E o setor elétrico é bastante regulado, é bastante, vamos dizer assim, complexo, Então aqui vai surgir a necessidade de um gestor. Josemar, mas a comercializadora oferece gestão. Oferecem também, claro, é um serviço agregado. Mas o gerador também oferece gestão, também podem oferecer gestão. Mas estamos falando aqui que, independente de quem vai oferecer, você precisa de gestão. Não tem jeito, tá? E eu recomendo sempre que contratem uma empresa separada para fazer a gestão, Por quê? Imagina fazer uma analogia, uma comparação. Imagina que você vai comprar uma frota de veículos, tá? Você está abrindo uma locadora de veículos e você compra uma frota de veículos. Faria sentido você contratar uma empresa de gestão
que fosse a mesma fornecedora dos veículos, né? Pensem comigo aí, né? Como é que fica a manutenção desses veículos? Ou seja, fica tudo direcionado para quem, né? Para a empresa que forneceu, né? Então, é interessante uma empresa de gestão ser uma empresa idônea, uma empresa que, digamos assim, não tem vínculo direto, né, com o gerador, o comercializador, seja quem for, né? Então, é interessante. Mas não é nenhum problema também. Se você gosta, você pode também que quem faz a gestão também seja o comercializador, né? Bom, o que acontece? O que o gestor vai fazer, né? Olha só. Aqui eu coloquei uma lista, então são basicamente 3 partes, tá? Essa aqui é a primeira parte da lista, tá? Então veja só, o consumidor livre especial, eles têm responsabilidades com quem? Com a CCE, porque eles são associados, né? E tecnicamente eles deveriam fazer a própria gestão dos ativos, então. Mas como eu explico, né? É uma questão complexa, então você acaba contratando ou uma pessoa para fazer a gestão ou então uma empresa. E aí nós entramos num ponto interessante aqui. Se a empresa ela é muito grande, por exemplo, Ambev, Gerdau, né, são empresas muito grandes, né? Então, para eles faz sentido internamente ter um setor, né, um setor só para fazer a gestão da energia. Ou seja, eles não precisam contratar uma empresa terceira para fazer gestão. Eles teriam capacidade de ter um setor interno que faz a gestão, tá? Agora, uma empresa de tamanho médio, né, aí já é diferente, aí já não faz sentido ter um setor inteiro dedicado só a isso. Então é interessante contratar uma empresa de gestão, né? Agora, um consumidor pequeno, dependendo do tamanho dele, não vai fazer sentido ele contratar a gestão, né? O que vai fazer sentido, então, talvez ele ser um representado, né? E alguns consumidores preferem, ao invés de ser consumidores especiais, eles preferem ser representados, e eu vou falar desses representados em outros vídeos, né? Eu já comentei várias vezes, né, sobre a habilitação varejista, mas eu vou deixar alguns comentários específicos para outro momento, né? Bom, então o que o gestor precisa fazer? Então, listei um monte de coisas aqui. Por exemplo, a boletagem de contratos, gestão das propostas de energia, gestão de processos comerciais, organização de documentos, gestão de contatos comerciais, né? O que são os contatos comerciais? Às vezes não, muitas vezes, na verdade, você precisa de serviços especializados. Então, um apoio jurídico ou então uma contabilidade, né, para fazer um balanço, por exemplo, um balanço contábil, né? Então é importante você estar conectado a especialistas do setor, né? É mais ou menos como um escritório de contabilidade que presta o serviço de assessoria contábil, mas não realiza, por exemplo, certos procedimentos específicos, né? Porque não é o core business deles, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer o balanço contábil de acordo com uma norma da CVM específica, etc. Bom, então a gente vai contratar, né, vai levar isso para algum especialista do mercado, ele atende essa demanda em específico, e é isso. O dia a dia fica com a contabilidade, por exemplo, né? Bom, aqui temos também a agenda de gestão dos processos de comercialização. Lembrando, né, que existe um calendário de operações da CCEE, né? Ela tem todo um calendário específico. Gestão de resultado comercial, afinal você, né, precisa performar, né? Você tem que mostrar performance. O consumidor ele quer saber como que na prática a coisa está andando, né? Gestão de cobranças, encargos financeiros e recebimentos, né? Então isso também é função do gestor. Mais algumas coisinhas. O planejamento da comercialização. Por exemplo, eu posso fazer a gestão de consumidores, a gestão de geradores e a gestão de comercializadoras, né? Então eu preciso planejar a coisa toda. Na gestão de consumidores, se um contrato está prestes a acabar, por exemplo, falta 1 ano ou 2, eu já posso estar buscando outros contratos no ambiente livre. Eu já posso estar negociando ali contratos futuros, né? Balanço energético, né? Isso aqui volta e meia a gente precisa também para a CCEE. Gestão do resultado financeiro, gestão de desempenho de carteiras, acompanhamento de médias móveis, gestão das entradas para risco de mercado,
gestão para entradas para o risco de crédito, gestão de alçadas, né? Aprovações e rastreabilidade. O que é gestão de alçadas? Se você tem uma grande gestora, às vezes você vai ter, por exemplo, um comprador júnior, né? Então, assim, ele pode trabalhar sozinho, mas é perigoso ele fazer grandes aquisições, né? Então você já deixa o sistema, vamos dizer assim, programado, né, para permitir que ele possa, por exemplo, fazer compras num valor até X e em valores acima de X, aí ele precisa chamar um comprador sênior, por exemplo, ou ter uma aprovação de algum superior, né? Ou então comprar em pares, alguma coisa assim, né? Então, essa gestão de alçadas é um exemplo, né? Gestão de ativos de geração e consumo, né? E, por fim, agenda de gestão dos processos de back-office, o processamento do faturamento, a gestão da medição, porque os consumidores são responsáveis, né, pelo SMF, né? Então, assim, mas não é distribuidora? Não é distribuidora. No ambiente livre, o responsável são os responsáveis, né, são os próprios consumidores. O que acontece é que você tem os agentes de medição, né? Por exemplo, então a distribuidora ela é o agente de medição para os consumidores. Numa categoria de geração, o agente de medição seria o próprio gerador, por exemplo. Mas a responsabilidade física, né, que não está sendo depredada, né, por exemplo, a medição, essa responsabilidade é sim do consumidor, é o proprietário do local, né? Gestão dos processos da CCEE, e são vários, né, são todos os procedimentos de comercialização, por exemplo, né, obedecer às datas de liquidação, né? Então aqui tem, por exemplo, registro, validação e ajustes de contrato, a sazonalização de contratos e a garantia física dos contratos, né? Então tudo isso são, vamos dizer, responsabilidades que também estão dentro da gestão de processos da CCEE. Acompanhamento de recebíveis, né? Então você, por exemplo, o consumidor ele paga, o gerador fornece, né? Agora, pode acontecer do consumidor esquecer de fazer o pagamento, né? Então é normal você fazer um acompanhamento ali. O gestor pode oferecer vários cenários, né? Por exemplo, fazer o intermédio e cobrar em um único boleto, né? Então, por exemplo, ele pode emitir aqui uma cobrança, né? Aí o consumidor paga isso tudo e ele usa esse recurso financeiro para atender todos os pagamentos, todos os compromissos financeiros do outro lado, né? Então, acompanhamento de contas a pagar e gestão das garantias contratuais, né? O que é a gestão das garantias? Quando acontece a inadimplência, ou o gerador, por exemplo, o fornecedor, né? Não só o gerador. O fornecedor, ele, né, descumpre algum item do contrato, como o registro da entrega da energia, por exemplo, né? Existem situações específicas que você precisa acionar, por exemplo, né, as garantias do contrato, né? Então, o cliente não fez o pagamento, passou um mês. Continuou não fazendo o pagamento. Bom, já entrou em 2 meses de inadimplência. O contrato vai prever, né, o limite, né, serão feitas notificações e aí você tem o acionamento do seguro para pagar o fornecedor e, né, seguir ali com o consumidor. Então o gestor, né, ele tem que lidar com todos esses problemas, né? Se o cliente fica inadimplente, o gestor tem que do outro lado ali tentar, né, amenizar a situação. Tem que gerir o processo, né? Mas ele não é proprietário, né? Ele não tem como, vamos dizer assim, cumprir com as responsabilidades financeiras, né? O cliente tem que fazer os pagamentos, né? Bom, então coloquei alguns exemplos aqui, né? Lembrando que se você está gostando, temos aqui um grupo de negócios, né? Bom, e agora eu vou tentar exemplificar um pouco aqui o processo como um todo, da necessidade do gestor, né? Então o que acontece? Deixa eu voltar a imagem aqui. Aqui, vamos limpar aqui. Pronto. Então o que acaba acontecendo, né? Quando um consumidor ele está num ambiente cativo, né? Então vamos colocar aqui cativo, né? Geralmente, né, quando o cliente ele tem um porte, ou seja, uma demanda acima de 500 kW, né, um porte grande, ele pode então contratar um gestor justamente para transformar ele num consumidor livre ou num consumidor especial. E o gestor,
consegue fazer isso diretamente, sem a ajuda de um comercializador, sem a ajuda de um gerador, né? Basta você ter, né, o seu login de acesso na Câmara de Comercialização. Você pode se cadastrar, né, como uma empresa de consultoria, de assessoria, uma empresa de gestão, e você consegue fazer o processo de adesão desses consumidores, tá? Inclusive eu explico isso lá no curso de gestão de energia, caso vocês queiram, né, temos também um curso de gestão de energia, tá? Bom, o que acontece agora aqui? Uma vez que você é um associado da CCEE, a necessidade da gestão ela vai acontecer, não importa se você fez a migração com um comercializador, se você fez com um gerador, não vai importar, porque você tem responsabilidades aqui. É diferente no caso da representação. Mas aí eu vou aproveitar para falar da representação em outro vídeo, tá, pessoal? Então, por hoje, vou encerrando por aqui, né? E deixe nos comentários se vocês querem saber mais sobre o serviço de gestor de energia, certo? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.